que estão nos acompanhando em casa pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente aqui, o primeiro recado: vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy vai tocar. É ligação direta de Bezerra de Menezes, né, chamando a gente, hein? Então, não deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso no WhatsApp, né? Bzip, 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 bzip. Aí, quando está bem na hora da vibração, você vê aquelas luzinhas acendendo assim, a pessoa olhando o WhatsApp, tá bom? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria, faz uma doação e eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faz uma prece para que a gente possa atingir nossa meta e ajudar todas essas famílias mais um mês. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor está fazendo uma promoção na nossa livraria para o Dia dos Pais, que são livros, vários livros, né? Todos os títulos com desconto. Então, várias opções, é só ir lá na nossa livraria, porque aí você já pode dar um livro de presente para o Dia dos Pais. Né? E ainda eles estão parcelando em até 3 vezes. É só ir lá, escolher os livros, já ajuda a nossa casa e ainda dá um bom presente para os pais. Tá bom? E hoje é sexta-feira, é o dia que os nossos voluntários fazem sempre coisas gostosas para nós, né? E hoje nós temos charuto de repolho, né? Que é o prato da semana. Então já está disponível. Quem quiser já levar para casa, para janta, para o almoço de amanhã já está disponível. Você que está em casa, é só dar uma passadinha aqui amanhã e pega aqui na nossa lanchonete. Tá bom? Com certeza deve estar uma delícia. Hoje quem vai conversar conosco, nossa querida Isilda, nossa diretora da casa, da parte espiritual, com certeza vai nos trazer uma grande mensagem, um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial, e depois a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. Item 9. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Vida simples.
O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis, imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecidos pela oportunidade de estar participando deste Evangelho, rogamos que ilumine nossa querida Isilda, para que ela possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos nós aqui presentes e também aqueles nossos irmãos queridos que estão nos assistindo pelas mídias, não é? Estão no conchego dos seus lares, mas ligadinhos aqui conosco. Nós somos mais corajosos, estamos aqui presentes, apesar desse frio. Mas aqui é sempre muito acolhedor, então ninguém está sentindo frio, né? Está todo mundo bem, certo? Então, assim, nós ouvimos o evangelho que foi trazido para nós, acho que todos nós prestamos bastante atenção, é do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E o item que foi lido foi o item 9. Mas nós trouxemos para a nossa reflexão aqui um trecho que está no item 6 deste mesmo capítulo. E se trata de uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos. Jesus, muitas vezes, ele falava por parábolas, que eram pequenas histórias que ele usava para poder melhor trazer para nós os conhecimentos espirituais. Então, ele relacionava o dia a dia daquele povo com as histórias que ele contava, mas de cunho espiritual, para que nós pudéssemos melhor entender. E até hoje a gente percebe que não era tão simples se fazer entender assim, mesmo ele tendo trazido de uma maneira mais simplificada, através de histórias, como se faz com as crianças, né? Quando nós queremos trazer algum aprendizado para a criança, muitas vezes nós contamos histórias de cunho moral para que essa criança entenda. E nós somos todos crianças espirituais. Então, vamos tentar entender e vamos meditar e refletir um pouco sobre esta parábola que ele nos trouxe, que é a parábola dos talentos. As possibilidades de entendimento e reflexões sobre as parábolas de Jesus são talvez assim incontáveis. Por quê? Porque cada pessoa pode fazer sua própria leitura conforme o ângulo de visão que escolha. Até nisso Jesus era muito sábio. Ele jogava a história e nós faríamos a interpretação de acordo com o nosso conhecimento. Então nós vamos hoje fazer algumas reflexões todos juntos. E eu peço licença para que seja sobre a nossa visão, né? E o nosso entendimento.
Talvez vocês vão entender mais para frente de uma maneira diferente da minha. Mas vamos tentar, pelo menos, captar o cerne do que ele quis nos trazer. Então, vamos lá, vamos ler juntos a parábola para que nós possamos melhor refletir. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu amo, a seu turno, e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo então disse: servidor bom e fiel, já que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isto, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhes-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Esta parábola está em Mateus, no capítulo 25, de 14 a 30. Então, vamos começar a raciocinar um pouco sobre o que ele nos diz. Sempre com a visão espiritual, porque olhando assim a primeiro momento, quem não consegue ver por esse lado, vai achar que é que Jesus estava falando simplesmente de comércio, né? De coisas monetárias, mas não é bem assim. Primeiramente, nós temos que entender os personagens da história. O Senhor que distribui os talentos na parábola é Deus. Deus é o Senhor que distribuiu os talentos. Talentos era uma moeda de troca da época, muito valiosa. Então, se vê que os talentos que Deus deu eram muito valiosos, eram preciosos, era toda a fortuna que ele tinha. Os servos somos nós, é a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e no de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação
é a nossa existência terrena. Então aqui fica bem claro que todos nós, sem exceção, quando vimos para a nossa existência terrena, trazemos talentos ou valores importantes que Deus confia para que nós possamos estar aqui. Mas a nossa necessidade maior é fazer com que esses talentos sejam multiplicados, para que nós possamos bem utilizar tudo aquilo que nos é dado. A parábola, a princípio, nos fala sobre multiplicação. Multiplicar talentos é a nossa finalidade evolutiva. Nós estamos aqui multiplicando talentos, tá? Jesus deixa claro que nós nascemos com bens emprestados. Sim, porque quando ele diz que o Senhor deu os seus bens para nós, nada é nosso. Nós pegamos emprestado, Deus nos deu na condição de empréstimo. Por isso diz, entrego-lhes os seus bens. Entregou-lhes os seus bens. Nunca, numa clara alusão, né? Assim, muito certa, de não pertencimento pessoal daquilo que nós temos. Nem a nada. Nós temos a oportunidade reencarnatória, já é um grande talento que nós estamos recebendo. Estarmos aqui hoje já é um talento imenso. A vida é um talento imenso. Se só tivéssemos isso, já estaríamos muito ricos. E é o caso do corpo físico, que também nos é dado por empréstimo. A saúde, não é? A família, o ambiente onde nós renascemos. Então, tudo isso é nos dado para que nós possamos estar nessa existência trabalhando e em nosso favor. Mas para que ele se multiplique, também temos que trazer benefício para aqueles que nos cercam. O Pai nos empresta do seu amor, porque se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus nos deu o seu amor e a sua misericórdia para que aqui nós estivéssemos. Então, Ele empresta-nos o seu amor para que tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Porque Deus não quer nada de volta para Ele. Ele empresta para nós os seus talentos, para que nós possamos, através desses talentos, amealharmos melhores e maiores talentos para nós mesmos, né? Então, assim, os bens materiais não são nossos, nem mesmo o nosso corpo físico nos pertence. Temos dúvida disso? Claro que não. Porque quando nós desencarnamos, nós deixamos o nosso corpício aqui mesmo, né? Nós não levamos o nosso corpinho, não. Quantas vezes ainda assim mesmo nós ouvimos as pessoas dizerem: o corpo é meu, faço dele o que quiser. Sim, fazemos dele o que nós quisermos, mas vamos responder por ele, né? Nós vamos prestar conta sobre isso. Deus nos deu o corpo para nós, espíritos, que possamos nos manifestar na matéria, porque é para isso que nos serve o corpo. Somos espíritos e não corpo físico. O corpo físico é simplesmente o instrumento para que nós possamos nos manifestar no campo físico onde nós estamos materializados hoje. E, de repente, ouvir isso, para nós não, que já somos espíritas, já entendemos, né? Isso não vai afetar em nada. Mas quem ainda não tem essa visão que o Espiritismo nos traz, é um pesado golpe. É um golpe muito grande no personalismo e na noção de posse, não é? Você, de repente, trabalhar tanto, querer conquistar tanto, e, de repente, você fala assim: ó, você não vai levar nada, nada é seu, é tudo emprestado. Né? E a gente realmente fica pensando, porque ainda hoje nós ouvimos muitas pessoas dizerem, quiçá nós mesmos dizemos isso, né? Nós falamos: meu filho, meu corpo, meus bens, minha casa, meu carro, tudo é meu, né? Não é tudo meu? Isso aí é meu, enquanto eu puder usufruir e ganhar outros talentos com eles. E criamos tantos apegos,
que quando chega o momento de nós voltarmos para a pátria espiritual, nós damos um trabalho danado, porque a gente quer ficar preso aqui, fica agarrado nos bens, fica obsidiando quem for usar aquilo que era nosso, não é assim? Exatamente, por que tem tanta obsessão, né? De repente, aquela pessoa que juntou, acumulou, e de repente se vê no plano espiritual, porque nós não sabemos quando nós vamos voltar. E aí, quando a gente está lá, damos um trabalho danado mesmo, viu, para a espiritualidade, por causa desse apego dos bens materiais. Ter bens materiais é muito bom e é importante, precisa. O que não pode é se apegar. Temos que usufruir desse talento em nosso favor e em favor dos nossos semelhantes. Então, somente é nosso. Agora, a gente pensando bem, o que nós temos de nosso? O quê? Não precisa responder. Nós temos de nosso aquilo que nós conquistamos espiritualmente falando. Aqueles talentos que Jesus disse assim, que são os verdadeiros tesouros, os tesouros que a caça não come e que a ferrugem não consegue corroer. Porque é nosso e ninguém nos tira. Aonde nós formos, até na nossa próxima encarnação, nós viremos com esses talentos que nós amealhamos. Por isso é que nós dizemos que Deus, Ele não é Deus de privilégios. Nós temos que conquistar tudo o que nós temos, né? Principalmente no que se trata de virtudes espirituais. Então, nós podemos questionar muitas vezes, né, dentro dessa parábola, será que Deus foi justo porque Deus deu para um 5, deu para outro 2, deu para outro 1? Como assim, né? Por que Deus deu 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro? Então, ao contrário de que possa parecer, nada tem de arbitrário nisso não, porque Deus é justiça e Deus é amor, não é? Baseia-se simplesmente na capacidade de cada um. Cada um que adquiriu na presente encarnação algumas virtudes, ele vai levar essa bagagem. Quando ele voltar, ele já não necessita mais daquelas que ele já acumulou. Ele vai ganhar outros tantos para que possa, dessa forma, ir fazendo a sua evolução. Nós nascemos em condições iguais, absolutamente iguais. Apresentamos diferentes níveis, não nascemos com condições iguais. Não nascemos com condições iguais. Nós apresentamos diferentes níveis evolutivos. Nós podemos ter prova disso até dentro da nossa família, né? Ou nas famílias que nós observamos. Dentro de uma família que tenha 5, 6 pessoas, cada um tem um grau de evolução diferenciado do outro. Tanto na questão do resultado que nós trazemos das outras encarnações, por isso que nós vemos com níveis diferenciados. E jamais Deus daria para um filho mais e para outro menos. Porque tudo é a meritocracia divina, que é muito diferente daquela que muitas vezes a gente quer dizer aqui no plano Terra, né? A meritocracia divina não dá a menos do que aquilo que nós merecemos ou fizemos jus. Então, é isso que há essa diferença de que porque um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Os espíritos renascem aos milhões no planeta. E mesmo dentro de uma família, nós sabemos que tem as diferenças. E Jesus já vinha confirmar para nós aqui as diversidades de aptidões que nós vamos ler lá no Livro dos Espíritos, não é? Quando Kardec questiona e os espíritos dizem a eles que realmente existem muitas diversidades de aptidões, fazendo a uma forte alusão do que já vivemos anteriormente. Mas isso pouco importa, quem vai ganhar 5, quem vai ganhar 2, quem vai ganhar 1, né? Que seja 5, que seja 2, que seja 1. Os nossos talentos, o importante é que eles se multipliquem.
É para isso que nós estamos aqui. Trabalhar com esses talentos significa o quê? Significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais através do bom uso que se deve fazer de cada um. Um exemplo, saber utilizar a inteligência. Todos nós somos inteligentes? Somos, mas será que utilizamos a inteligência de maneira correta? E podemos utilizar a nossa inteligência para amealhar mais conhecimentos para nós, para ajudar outras pessoas também a resolverem suas dificuldades, não é? Para criar coisas importantes para a humanidade. Os cientistas que se desdobram para fazer novas descobertas que beneficiam toda uma humanidade. É a inteligência sendo usada para isso, né? Se recebo oportunidades de nascer em um lar que me possibilite estudo e boas condições para isso, para esse crescimento, no campo físico, no campo social, por que não também usar esses nossos talentos para podermos propiciar trabalho, oportunidades para outras pessoas, distribuir conhecimento, dando no próprio tempo em favor do que nos rodeia? É uma excelente oportunidade de ampliar os talentos para além de nós mesmos. No exercício da caridade, como diz a nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Não há meio mais importante do que esse para nós multiplicarmos os nossos talentos. O talento de saber ouvir, o talento de sorrir, o talento de dar o braço amigo a quem necessita, o talento de contribuir para uma cesta básica, o talento de dar um agasalho quando se faz frio. Tudo isso é o trabalho no bem que ajuda a multiplicar nos nossos talentos. Então, a parábola, os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem, representa os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, porque poder também é talento, mas precisamos saber usá-lo, a saúde, a riqueza e até a pobreza também é talento, se soubermos passar por ela. O servo que deixou improdutivo o único talento que ele tinha, com certeza ele falhou na incumbência dele, porque ele poderia, ao invés de ficar com medo, e por que esse medo, né? Ele ficou com medo porque ele ainda não conhecia que Deus era amor. Ele ficou com medo porque ele achou que ele ia, de repente, usar de mal forma aquilo que ele recebeu e ia ser castigado por Deus. E Deus não castiga. Então, esse único talento que ele tinha, que às vezes poderia até não ser tão bom, se ele tivesse utilizado, ele poderia multiplicar muitas vezes. Querem um exemplo? Uma enfermidade quando nos chega. É um bom talento? Lógico, ninguém gosta desse talento. Mas quanto nós podemos amealhar através de uma enfermidade? A paciência, a fé, a resignação, quando nós a enfrentamos sem desespero e sem revolta. No caso de um filho rebelde que vem para o nosso lar, ou na família, aquela pessoa mais difícil, não vale pensar na sogra nem no cunhado, tá? Aprender a tratá-los com especial carinho, com atenção, diante de um inimigo gratuito, de uma deslealdade ou traição, saber desculpar, saber perdoar, é fácil, né? É bem fácil. Tudo isso são talentos que nós podemos transformar em muitas coisas, né? Um talento só. Mas como todo indivíduo preso ao próprio egoísmo e ao medo, esse que usou só um, ele enterrou, cavou, enterrou o seu talento. E ao enterrar esse talento, ele enterrou-se também, junto com esse talento. Ele consumiu-se. É o que nós fazemos. Então, representa todas as pessoas que cuidam de guardar, conservar, de reter os pertences para si próprios, dentro de um egoísmo muito grande. Então, isso acaba perdendo o valor. As pessoas que se preocupam excessivamente com dinheiro, que privam, inclusive, de conforto pessoal para não gastarem, né? Aquelas pessoas muito
têm um amor muito grande pelo dinheiro, e tornam-se escravos do trabalho outros, só para ganhar dinheiro. E quando eles percebem, a vida passou, ele não conviveu com as outras pessoas e esqueceu-se de viver em sociedade e viver para os outros. E costumamos dizer, enterrou-se no trabalho, como o rapaz lá fez com o talento, né? Nós nos enterramos no trabalho. E que fez o nosso Senhor? Estou quase terminando. Tirai, portanto, dele o talento. Daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque ele vai para o plano espiritual sem nada, né? Não vem a imagem de um juiz num tribunal dizendo assim, está castigando, está tirando do outro, nossa, mas que Deus é esse? Não em absoluto, porque nós não temos nenhum Deus que vai nos julgar. O nosso tribunal é a nossa consciência, a nossa própria consciência, que nos vai cobrar tudo aquilo que nós deixarmos de fazer de bom, com os talentos que nós precisamos agradecer todos os dias que Deus nos dá. Por isso que nós temos que agradecer tudo que nos vem de bom, tudo que nos vem de ruim, porque de cada coisa ruim nós podemos tirar uma coisa boa. E o Espiritismo que nos alerta que a vida não se encerra aqui, né? Então a gente precisa estar semeando aqui para levar para lá e para voltar e ir de novo e voltar outra vez. Esta é a lei da evolução. E as palavras que Jesus disse, entrai na alegria do seu Senhor. Sim, porque quando nós usamos bem as nossas potencialidades, quando fazemos a caridade, quando ajudamos o nosso próximo, dá uma alegria tão grande que não há dinheiro que pague, né? Porque é uma alegria muito grande, é uma alegria indescritível. E a beleza da parábola que Jesus nos trouxe então, e nos ensina, é que quando empobrecemos nossas ambições desmedidas, o apego às posses é que nós vamos realmente nos tornarmos ricos. Agora, para a nossa reflexão final, estou terminando. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos, sabemos? Sabemos? Quem sabe aqui? Se é hoje, se é amanhã, a gente não sabe. Poderá tardar ainda, com certeza. Mas estamos preparados para isso? Vamos responder para nós mesmos. Temos feito bom uso de tudo aquilo que nós recebemos, que Deus nos confiou? De que maneira nós estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades? Então, vamos fazer o nosso melhor, porque vai ser muito bom nós podermos ouvir essas palavras. Excelente, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora muito te confiarei. Entra na alegria do teu Senhor. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, desculpem pela longa palestra. Obrigada. Acho que eu sou um pouquinho maior. Agradecemos a Isilda, não é? Que nos aqueceu o coração, mas nos deixou coisas para pensar, né? Nós que estamos trabalhando no Encontro Amigo há 20 anos, que é acolhimento a enlutados, o que mais nós ouvimos lá é: ah, se eu soubesse, ah, se eu tivesse dito mais, eu te amo, ah, se eu tivesse dividido mais as minhas coisas, ah, sim. Mas não tem importância, nós vamos fazer isso agora. Convido a todos, quem está aqui presencialmente, quem nos acompanha pelas mídias virtuais, que nesse momento fechemos os nossos olhos, se quisermos, para melhor nos concentrarmos. E assim, usando os talentos que Deus nos deu, antes de receber o passe, às sextas-feiras a gente começa vibrando pelo mundo, pela paz do mundo, pelos governantes, por aquelas pessoas que estão ao desabrigo,
aquelas pessoas que vivem em lágrimas e sofrimentos de toda sorte, que mãos amigas possam acolhê-las. E nós, que tenhamos esse olhar para o outro, não ter medo como o da parábola teve medo, esconder os seus talentos. Vamos distribuir a mãos cheias tudo aquilo que tivermos de bom. Porque todos nós, como a Isilda disse-nos, temos muita coisa boa. Primeiro porque temos a genética divina, somos filhos de Deus. Temos tudo dentro de nós, pronto a subdividir. E assim vibramos pelas famílias, lembrando sempre da necessidade de fazermos o Evangelho no lar. Quem ainda não faz o Evangelho no lar e não sabe como fazê-lo, passe na livraria. Existem panfletos nos orientando. Nesse momento oramos pela nossa família, que é lá que nós fazemos diferença, né? É lá que podemos usar os nossos talentos. Por fim, pensamos por nós mesmos, que nós não percamos um momento de servir, de ter olho atento à necessidade alheia e também fazer a nossa autoanálise, que é tão importante a cada dia, como Santo Agostinho nos ensinou. Toda noite, antes de dormir, faça uma reflexão. Passe o seu dia em revista. O que eu fiz de manhã? Como foi minha tarde? Como eu lidei comigo e com o outro? Para podermos ter uma noite de sono preparada, com uma boa prece, com boas vibrações, e termos uma noite de descanso para dar sequência na nossa vida de relação uns com os outros. Agora sim, o médium se preparou e amorosamente está à nossa disposição. Mantenha-se de olhos fechados. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias. Essas energias vêm do mundo espiritual, passa pelo médium, amplifica-se e é direcionada a cada um. E o seu anjo guardião vai inspirar o médium a te dar, naquele local que você mais precisa do seu corpo físico, a sua necessidade, o seu reparo, o seu benefício. Para a gente não se distrair, juntos vamos mentalizar uma luz branca que vem do alto, das esferas superiores, e chega até o topo da nossa cabeça. Aí tem como uma janelinha, que nós chamamos centro de força coronário. Ela se abre e absorve essa luz, renovando os nossos pensamentos. À altura da nossa testa, um dourado intenso, igualmente em comunhão com a do coronário, faz com que os nossos pensamentos se transformem em pensamentos mais positivos, renovadores, não dando espaço para pensamentos menos dignos, de tristezas, de medos, porque o medo é paralisante. Essas luzes vão continuar conosco, porque agora nós vamos até observar a altura da nossa garganta, essa janelinha, esse centro de força laríngeo, um azul prateado, uma cor belíssima, vai renovando as nossas cordas vocais. Essa época de frio, muitas gripes, muitos problemas respiratórios,
muitos problemas respiratórios, esse centro de força vai sendo beneficiado. Na sequência, na altura do nosso coração, nós vamos recebendo uma luz rosa e amorosa, beneficiando completamente toda a nossa parte cardíaca, emocional. E assim, todo o nosso sangue vai sendo beneficiado e vai levando pelo nosso corpo perispiritual e nosso corpo físico, daquilo que os medicamentos de cada célula precisa. Essa luz permanece agindo na nossa região cardíaca. E nós vamos agora mentalizar um verde, esmeralda, uma cor belíssima, que vai envolver desde o fígado, vesícula biliar, o nosso estômago, os nossos intestinos, o pâncreas, o baço, os rins, as suprarrenais, a bexiga, os órgãos reprodutores, todos esses órgãos tão importantes vão sendo beneficiados por essa luz que nos dá saúde física, emocional e espiritual. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve, da cabeça aos pés, e a depender dos nossos pensamentos, ao sair daqui, vamos manter essa cúpula protetora durante toda a semana, até o próximo tratamento. Mas se lá fora fraquejarmos, que nos lembremos desse momento, nos lembremos da palestra da Isilda, nos lembremos desse momento do passe, e novamente vamos entrar em sintonia com toda a luz que precisarmos, todo o equilíbrio de que necessitarmos. Vibramos também para os nomes que colocamos nas urnas à porta principal do nosso salão, seja das urnas dos encarnados, quanto a dos daqueles que já partiram, os desencarnados. Cada um vai mentalizar os seus nomes, e nós também sabemos, mesmo que não colocamos o nominho ali, mas agora lembrarmos de alguém que precisa dessa vibração. Alguém que você conhece, que está passando pelas dificuldades físicas, emocionais e espirituais. Amplifique esse amor para elas. E assim, vamos caminhando agora para a fluidificação das águas. Caso você não tenha trazido só o seu vasilhame de água, mentalize à noite antes de dormir esse momento. E você receberá também, lá na sua casa, à sua cabeceira. Mentalize esse momento. Faça uma prece sincera. E dos laboratórios espirituais, as águas vão sendo fluidificadas por técnicos espirituais especializados, que trazem para nós o benefício da água, que deve ser usada como se for um remédio, mas nunca dispense o uso desta água somente e deixe os medicamentos que o médico lhe indicou. Pelo contrário, utilize a ingestão de remédios com a água fluidificada, para que ela dê um up a mais na ação do medicamento. Assim, agradecidos a presença de todos, agradecidos porque temos essa casa de paz e amor que nos ajuda, que é um colo de mãe, que nos acolhe a todo momento. Vamos agradecendo a Deus porque tivemos força de vontade, ou viemos pessoalmente, ou nos ligamos pelas mídias virtuais.
E agora, agradecidos, que possamos retornar aos nossos lares na paz e no amor. Uma ótima semana a todos e que possamos estar aqui a semana que vem, com as graças de Deus. Que assim seja. Bom retorno aos lares. Bom friozinho, mas amanhã dizem que vai ficar gostoso. Já vai estar quente.